Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Pra arrematar a questão até dos reforços do Fluminense, por exemplo, o Fluminense se encontra numa situação financeira que ele teria que fugir da obviedade, mas a escolha é outra, né? A escolha é por jogadores que já tiveram momentos brilhantes tecnicamente e por isso Então eles... sem contrato. Por isso eles se encaixariam no time... O famoso vem de graça. No time do Diniz. O problema é... Se fosse pra contratar esses caras, o Fluminense, por exemplo, o Renato Augusto, no outro ano, mas não pagaria o que a multa rescisória do Renato Augusto Corinthians. O problema o principal jogador do Corinthians. Ele traz porque ele saiu do Corinthians. O problema é que com um modelo de jogo... O Marcelo entra nisso. Não, sim. O Marcelo chega de graça ao Fluminense. O problema é que com um modelo de jogo nitidamente desgastado... Então, quando o modelo de jogo dava certo, tava dando certo, ele ajudava essa política. Agora quando o time sai pela culatra. Então. Porque assim, não tô... Aí você tem um grupo inchado de jogadores com esse perfil. Não tô dizendo que o modelo de jogo tá errado ou tá certo. Não, de repente isso seja o motivo dele não conseguir emplacar um outro estilo. Exatamente. Porque o elenco moldado com os caras que não tem aquela intensidade mais. Vamos dar um exemplo. Mas tem qualidade. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Diniz olhasse o time do Arthur Jorge hoje, em termos de característica. Não tô falando nem em termos de qualidade de jogador, não. E quisesse replicar. Ele não vai conseguir. Não. Até pelo time mesmo. Acompanha. O time. Quais são os jogadores que têm características semelhantes ao que tem um Tietê e o Marlon Freitas, por exemplo, dentro do Fluminense? Não tem jogadores assim. Por quê? Porque os jogadores do Fluminense eles são mais parecidos com o Romero. Jogador de cadência. Mas a gente entra numa... Só traz cadência. Você tem, por exemplo, você tem algum jogador, um ponteiro agudo, estilo Júnior Santos, a não ser o Marquinhos? Não. Não. Eu quero. Que já não é mais do mesmo estilo. Que o Keno do Santa Cruz e do Palmeiras e do Atlético Mineiro era assim. Hoje, com 34 anos, não é. Ele continua sem o Arias? Vai ficar o Arias até a Colômbia cair na Copa América. É o desertinho dele. E aí, a tendência é a Colômbia um pouco longe. E aí entra outro problema, que aí eu acho que interfere muito na primeira pergunta que o Cantarelli fez em relação ao que o Fluminense vai brigar na temporada. O Fluminense, em tese, financeiramente, ele teria que ter vendido o André no meio do ano passado. Vai vender no meio do ano. Então, assim, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros... tá desesperado pra vender ele. Aí tem o André. Aí beleza. Aí o Arias é outro jogador e que vai ser o Arias é um absurdo, cobiçado no mercado internacional. Isso é fato. Mas o Arias, dependendo da Copa América... Tem gente que diz que se ele fizer a Copa América boa, ele nem volta. Aí beleza. Aí tu perde Arias, E aí como é que... aí, por exemplo... a condição financeira. Por exemplo, aí como é que você fala... Aí como é que você fala que o Flamengo não vai perder o Arrascaeta de la Cruz. Sim. O Flamengo não perdeu o Fabrício Bruno. Mas, por exemplo, aí como é que você fala que o Fluminense vai fazer um campeonato tranquilo se você não tem a certeza desses jogadores? Sim. Que é a espinha dorsal do time. A espinha dorsal do time era Fábio, Marcelo, Nino, André, Arias e Cano. A espinha dorsal era essa. Aí você tem o Fábio e o Marcelo, que ainda desempenham bem. Isso aí não tem o que falar deles na temporada. Marcelo tá jogando muita bola. Você tem o André machucado. Voltando, mas é artilheira, né? Martinelli. Aí você tem o Cano até os últimos primeiros semestres do Cano no ano, ele fazia 22 gols, 15, 18, fez 5. E aí você tem o Arias podendo sair. A pergunta é essa, questão de rebaixamento. Vamos jogar no rebaixamento que é mais fácil sair dessa situação de conseguir brigar mais acima com o Diniz ou com outro treinador? Eu acho que com o Diniz... Com esse elenco aí, com isso que você tá falando. Perdendo o André, perdendo o Arias. Com o Diniz, mas eu acho que ele vai ter que ser... Ele vai ter que se adaptar ao momento. Eu acho que ele vai ter que ser... eu acho que o Diniz é um técnico muito arrojado. Mas eu acho que ele vai ter que ser menos conservador em relação às próprias... Convicções. Não convicções, mas aos próprios métodos que ele aplicou no Fluminense, tanto no ano passado como no ano anterior. Mas sabe o que eu vejo? Ele tem que adaptar agora o estilo de jogo ao que o time está pedindo no momento. Então, sabe? Mas eu não... Às vezes... Mas aí que tá, cara. Mas aí não às vezes os jogadores... É outro treinador. Mas aí que tá, mano. Esse é o problema. A gente não fala do Arthur Jorge, que é maneiro pra caralho, que ele joga de diferentes formas durante uma partida. Eu não falo isso. Eu falo.
Eu Eu não acho falo que, isso. tipo assim, se Eu tipo, acho que- igual você tá falando que a maioria queria a demissão do Tite, a maioria vai porque pensar. Eu acho que é já assim. teve esse debate aqui, na minha visão, os treinadores de ponta, Tite, Arthur Jorge, até o Diniz, eles têm várias formas de jogar. O É Diniz... que a gente reduz essa parada a um olhar de fora, de achar que o Diniz só joga numa forma e os outros têm outras formas de Não, mas, jogar. por exemplo, Mas qual o foi a Diniz é última... muito clara, cara. a Mas, por forma exemplo, dele já pra teve jogar. alguma Ele já jogou vez... defensivamente algumas partidas, principalmente de Copa, pô. Ele já jogou. Mas a maioria é querendo propor o jogo no campo do adversário. É, por exemplo. E com a bola tocando sempre de trás. É esse. Mas você vai ver um time isso, do... básico Você do vai ver um Diniz é isso. lançamento igual o do Barbosa pro Júnior Santos, que teve no Botafogo e Fluminense pelo um time do Dificilmente. Sim, mas você não vai ver o Diniz. Arthur Jorge fazendo É o que o muito Fernando difícil. Diniz faz. Você acha que o Diniz vai escolher uma partida e falar assim, pô, agora eu vou trazer esse tipo pro meu campo Tudo de ataque bem. e vou armar o contra-ataque, porque os meus jogadores não estão conseguindo fazer a saída Mas você apoiada. não vai ver o Arthur Jorge fazendo o que o Diniz faz. Você não vai ver o Arthur Jorge fazendo o que o Tite faz. Você não vai ver o Tite fazendo o que o Mas Diniz técnico faz. bom, quando tá no momento que o time pede pra jogar Pô, de não uma sei forma, não, você tem que mano. jogar daquela Não forma. sei, não. Você vai ficar batendo a cabeça na parede? Não é batendo a cabeça na parede. Perder em casa pro Atlético Goianiense é bater a cabeça na parede, cara. Cara, eu... É inadmissível Eu acho isso, que, pô. cara, Não técnico dá pra bom... perder esse jogo. É né? inadmissível, Mas pô. técnico bom passa por momentos ruins. Passa. tem esse lado também. Mas aí você também se adapta ao momento Você que tem... tá. Se Tem que você saber for se é lembrar... Fluminense. Posso lembrar aqui? o Tite O Dorival, se eu não me engano, é o que cairia com o Fluminense, não era? É, O quê? mas pegou no final. Mas, Pegou no final. Mas pegou no finalzão. Pegou no final, Pegou tipo 6 Mas antes era o Luxemburgo. Foi o Luxemburgo, foi vários técnicos. O do Cruzeiro foi o Ceni, Abel, Mano Menezes, não foi? Mano, Primeiro Mano. Mano, Abel e Senna, né? Não, Mano, Senna e Abel. Mano, Senna e Abel. Todos esses treinadores aí, se você pegar, tem momentos ruins. Não, eu acho que assim... De rendimento do time dele. Pro jeito que eu gosto de pensar futebol, é que salve se quem tá lá dentro, no trabalho do dia a dia, chegue e acrescente uma informação. Olha, aconteceu isso e rompeu relação. Aí é uma outra coisa. Agora, tudo acontecendo normal, eles foram campeões, não mudou nada de relação. A questão é desempenho mesmo, que mudou. Não. O que eu entendo como positivo no futebol é que as pessoas que são ali superiores ao processo do futebol, quem tá acima do Diniz ou de qualquer técnico, pra mim o procedimento tem que ser sentar e discutir um momento. Se eu Às vezes você tem que Se dar eu um fui passo pra campeão ano trás. passado, eu entendo que meu grupo é bom, que meu técnico é bom, renovei com ele e tudo mais, eu não consigo entender a demissão. Lógico, a demissão pra mim teria que vir depois de várias conversas, Só uma avaliada ajustes. pro Flamengo? Ou então, Aí, beleza. se eu Tomar um identificasse... 6x1. Identifiquei assim, Beleza. mano, acabou, os caras não estão comprando mais nada. Mas antes disso tem que ter conversa pra consertar rumo. Aí tem que ver, quem no Fluminense sentaria tem essa pessoa pra sentar com o Diniz e ter capacidade técnica pra conversar? No Flamengo não tem. No Flamengo não tem. Mas, Betão, pra mim... No Fluminense, o Angione tem experiência de bola. Tática é ele, é o Mário. Porque seria essa pessoa, o Diniz. Eu acho que, cara, a gente tá fazendo isso aqui. E Não a gente tá tá dando acabando certo. sendo vítima de outra. Não é querer se meter Vamos- no e outra, trabalho essa do questão Diniz. do- É você, não é querer... O se elenco meter. do Fluminense foi É você montado. perguntar assim, cara, O por elenco que do você vai Fluminense- continuar fazendo Sim. isso? Vai continuar dando errado? Isso é um histórico do Fernando Diniz. O elenco O do- Diniz, ele atinge um teto, o time só joga de uma forma, os adversários eles meio que criam um Só que o antídoto pro teto do jogo ano passado foi a dele. primeira vez que ele atingiu. Sim. Foi o puta teto, campeão e tal. Sim, pô, pra caralho. Ele é um. O maior teto Ele, que o Fluminense já atingiu. ele, principalmente também. a nível Brasil, pra mim ele tá top 3 Eu acho que ele técnicos do Brasil. Pra mim, isso mim é o fato. certo, se não tiver nada atípico, se for apenas desempenho inquérito e tal, tem que sair dessa situação com o Diniz. Agora, tem que ter... Mas pra mim, Tem técnico- que existir conversa, discutir os momentos. E pra mim, técnico bom. Internamente. Técnico bom é que se adapta ao momento que tá o time. Sim. O Tite já não teve que segurar o time do Flamengo, que toda vez tem que. Tipo, O Tite mudou a torcida umas 3 pede vezes já, ofensiva, né? pediu Por troca. exemplo, o time... O Tite, Cada momento é Tite cada mudou de momento, 4-3-3, cara. o Tite começa com os pontinhas, aí depois alterna por conta do momento do Luiz Araújo. É uma e aí, numa posição do do Gerson duas ou três No vezes. futebol hoje não cabe você só ter uma forma de jogar.
se você quer ser competitivo, se você quer ganhar todo Mas eu ano, não acho- você não pô, pode mano. ter só um estilo de jogo. Mas eu Você não considero pode que- só morrer abraçado aquilo ali. Tem que ter alternativa durante a partida, porque a partida, você tá vendo o jogo lá, ele pede alternativas diferentes. Você vê assim, cara, seria bom a gente chamar o adversário pro nosso campo e armar um Mas contra-ataque. tu acha que o Diniz é Seria um cara bom. que só tem uma alternativa de jogo mesmo, assim? Eu Tu acho acha que isso? ele morre muito abraçado na Uma vez, convicção um dia eu vou que perguntar- é o estilo eu vou de jogo perguntar, dele. porque é algo que a galera fala, assim. Que é galera- o quê? Atrair espaço através de atrair o adversário pra cima, É. tocando a bola desde E tocando trás. a bola e botando o jogador no ataque. E concentrando os jogadores de um lado Não, de mas um poste de isso- jogo. isso é Exatamente. leitura E, Pra poder... e balançando de um lado pro Mas outro. ele tem variações, cara. Mas é Um quais? dia eu vou ver, então, mas eu vou. Um dia ele Às vai vezes mete sentar três aqui, zagueiros, né? Um dia que ele for sentar aqui, eu vou falar pra ele, cara, a parada que eu mais Mas aí ouço que ele tu vai não- explicar o que tu ele é quer pra técnico. você Não, também. mas aí, por exemplo... É a visão só dele. Não existe só a visão da pessoa. Mas a gente tá vendo de fora, Luiz. Não, Mas eu você vai sei, ser beleza, pô, mas tem aí... profundidade, mas, gente, não, entende? mas aí, A gente vai analisar no mas aí, nível mas aí, time. por exemplo, a gente não vai entrevistar todos os técnicos do mundo. Ah. Então não vai poder nunca analisar um técnico gringo. Fudeu. Entendeu? Não, pode analisar, ô, Então, Matheus. mas beleza. Mas muitas vezes Mas a nossa ele vai- análise, por exemplo, ele quando vai você poder- taxa assim, o Diniz não tem variações de Eu jogo. não tô enxergando. Eu deveria entender. A gente não eu tava enxerga. diferente pra falar Entendeu? disso. A gente não enxerga. Eu não tô enxergando. Agora, por exemplo, não quer dizer que ele vai chegar aqui ou em qualquer outro lugar e vai falar, pô, Ele tem uma forma de jogar. Não ter variações, eu não por consigo exemplo, falar aí isso. não vai Eu ser um consigo. momento que ele vai chegar e vai apresentar. Já meteu 3 zagueiros, já meteu... Não, mas assim, Eu acho que é isso, é a filosofia. Filosofia de jogo é uma coisa. Filosofia Então, é que aí eu não aquela. vejo. Aí todo treinador tem a sua. Parece que é só ele que tem uma filosofia de jogo inegociável e não é. A filosofia E não dele é. pode ser fazer gol, Pode não estar chutar dando- ao gol, e uma ser um coisa time é não- ofensivo e ser de Uma diferentes coisa é formas não estar, ofensivas. não, uma coisa não está dando certo. A filosofia do Tite na Copa não deu certo. Mas aí Sim. quando não está dando certo, você faz o quê? Não, mas ué, o Tite... É só culpa do jogador? Não, mas a filosofia não muda, cara. Filosofia de jogo é uma coisa. A outra coisa, você fala que ele não tem alternativas pra... Às jogo, vezes, pra você conceitos, voltar a jogar do jeito que você quer, você tem que fazer assim, ó. Vamos ganhar de 1-0 só, vamos jogar um pouco mais feio. Duas partidas, Mas não é três simples partidas. assim, Luiz. Não é Pô, na simples. Libertadores Nunca é cara. simples, Na mas Libertadores ano o que passado, a gente ele exige de um técnico que a gente acha bom é esse tipo de Na coisa. Eu Libertadores do exijo ano isso. passado, ele mudou pra poder avançar, né? Ele viu que pegou Sim, do um 4-2-4, adversário muito 4-4, sim, fechado. ele botou mais jogadores no Sim, ataque. era o Era método. John Kennedy, Eles não vão me no ataque. agredir, não preciso me Sim, defender era o tanto. método. O lance- Preciso ter mais gente no ataque. o lance Mas sempre pensando ofensivamente. Sim. o lance é o O Fluminense. ponto é esse, ele tem sempre um ponto final ali, sabe? Ele nunca pensa primeiro na defesa. Às vezes é o momento de você pensar primeiro na defesa. Ó, Isso é verdade. qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.